perdão, levando a todos o amor no coração. Paz e bem a todos, e vamos aos recados da noite. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma corrente do bem desta noite, do nosso querido Lar Francisco de Assis. Estamos no mês de julho, que é o mês do aniversário da nossa casa, do Lar Francisco de Assis, que vai completar 9 anos de trabalho aqui no plano material, da inauguração da nossa casa, no dia 29 desse mês. Então, esse é um mês de muita alegria para todos nós, por essa oportunidade, né, de termos essa casa tão amorosa, essa casa que nos recebe sempre de braços abertos, que nos acolhe e que tão bem nos faz. E nesse momento onde estamos afastados fisicamente e não podemos estar aqui juntos, estamos dessa forma, virtualmente, porque não existem barreiras físicas que nos afastem quando as nossas propostas são de união, de estarmos juntos. E a proposta dessa corrente do bem é essa, de nos unirmos, de estarmos juntos em prece, como um grande culto no lar. Então, que essa noite possamos sentir as vibrações de Francisco de Assis, da nossa querida casa, receber em nosso lar todas essas vibrações franciscanas de amor, de paz, de humildade, de serenidade. E se tivermos os nossos corações espirituais abertos, vamos poder sentir toda essa energia de Francisco e da sua falange. Hoje nós vamos receber aqui o nosso companheiro, doutor Roberto Sabadini, que vem novamente aqui nos brindar com as suas palavras e trazendo toda essa energia de Francisco. Para quem esteve aqui na outra palestra dele, podemos sentir tantas vibrações dos franciscanos que se encontravam conosco durante toda a palestra. Roberto Sabadini, daqui a pouco eu vou pedir a você para desbloquear o seu microfone, a sua câmera e nos brindar com as suas palavras. É um prazer enorme ter você aqui de novo. Para quem está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso ambiente virtual do Lar Francisco. E para quem já está aqui, gratidão, né, por ser esse elo de luz. Vamos nos lembrar sempre de convidar mais alguém para estar aqui conosco. Vamos compartilhar as palestras, porque são fontes de energias, de harmonia para aqueles que tanto necessitam. Se essa palestra te faz bem, se estar aqui na corrente do bem te faz bem, compartilhe esse momento com seus amigos, com seus parentes, com aquele que você intuitivamente percebe que vai se beneficiar desse momento. Então, para quem está vindo também pela primeira vez, a gente sempre pede para trazer um copo com água ou uma garrafa com água, porque na prece final, a espiritualidade que se encontra conosco fará uma magnetização dessas águas. E essas águas serão remédios para nos harmonizar emocionalmente, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Então, que essa noite possa ser mais uma noite de muitas vibrações amorosas, de muitas energias refazedoras, reequilibrantes, trazendo essa harmonia para os nossos lares. Porque quando estamos em harmonia, quando pensamos harmoniosamente,
quando temos as nossas emoções em harmonia, toda a ambiência do nosso lar se modifica. Então, vamos ser luz para as nossas casas, para a nossa rua, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país e para o nosso planeta. Então, que essa noite possa ser mais uma noite onde estamos aqui juntos, criando essa grande e luminosa corrente do bem e do amor. Então, vamos fazer a nossa prece para que possamos passar a palavra para o nosso expositor da noite, o Roberto Sabadini. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e pedir ao nosso Pai, Criador de todas as coisas, Deus do universo, ao nosso querido irmão, Mestre Jesus, a nossa Mãe espiritual, Maria, que nessa hora das 18 horas, em suas intenções, muitos vibram, formando uma grande corrente de energia. A Francisco de Assis, patrono do nosso lar, do nosso querido lar, que faz 9 anos neste ano. Pai, de joelhos em espírito, te pedimos nesse momento a tua permissão para iniciarmos mais uma palestra da noite da Corrente do Bem. Que possamos sentir todo o amparo da espiritualidade que já se encontra conosco. Que possamos abrir as portas espirituais dos nossos lares e permitir que Jesus esteja em nosso lar, sentindo a sua vibração amorosa, o seu magnetismo, a sua energia de amor, de paz e de cura. Vamos sentir a presença dos irmãos franciscanos, da falange de Francisco de Assis, nos trazendo tanto amor, tanta paz, tanta serenidade, um convite à calma, um convite à serenidade, um convite à mansuetude, um convite à compaixão, à doação do melhor de cada um de nós. E é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E que possamos nessa noite doar energias amorosas, trabalhar o perdão, doar amor, pensar em todo o bem possível que podemos fazer a nós, aos nossos irmãos. Te pedimos, Pai, que todos que aqui estão, que todas as famílias aqui representadas possam receber nessa noite muita harmonia, muito amor, muita serenidade. Abençoe a todos que temos em nossas intenções. Abençoe os nossos irmãos adoentados, aqueles que se encontram em sofrimento, em busca de lenitivo para as suas dores. Muitos acometidos pelo Covid, pelas suas famílias angustiadas, por aqueles que já se foram, que partiram para a pátria espiritual, que possam receber todo o amparo possível e que as suas famílias recebam um acalento para que as suas almas possam ser reconfortadas e que o entendimento seja bálsamo, seja luz, seja remédio a poder ir curando as suas dores. E te pedimos, Pai, que o nosso expositor dessa noite, o Roberto Sabadini, seja uma ferramenta nas mãos do nosso querido irmão Francisco de Assis e que as suas palavras possam trazer para nós conforto, serenidade, paz, amor, bem e que elas possam calar fundo em nossos corações. Nos ilumine, Pai, nos acalme, harmonize
as nossas mentes, os nossos corações. Que a tua luz nos envolva, que o teu amor vibre em nós, que a tua paz esteja conosco. Gratidão, que assim seja, graças a Deus. E agora, Roberto Sabadini, a palavra é sua. Nos brinde com as suas palavras, com o tema da noite, os estigmas de Francisco de Assis. Seja mais uma vez muito bem-vindo e seja um instrumento de Francisco nessa noite. Gratidão. Roberto, pode... Oh, pronto, já consegui desbloquear o microfone. Então, uma boa noite a todos os internautas, todos os irmãos lá, Francisco de Assis, que estão aqui sintonizados nesta vibração positiva, desde o início, com esta preparação cultural da música, né, que eleva os nossos sentimentos, depois das palavras belíssimas da nossa irmã, relembrando aí as funções de Francisco, né, este lar que completa este ano 9 anos aqui na carne, né, porque o lar de Francisco, ele é estabelecido dentro dos nossos corações, né, a cada vez que nos propomos a esquecer um pouquinho de nós e minoramos a dor do coração alheio que está ao nosso lado, nós estamos sendo instrumentos, né, da paz, do amor de Francisco. Então, gostaria de deixar registrado aqui nos anais espirituais do Lar Francisco de Assis, né, as minhas felicitações por este lar que acolhe, né, se tem uma palavra que representa o lar de Francisco, chama-se acolhimento. Essa é a proposta de Francisco, acolher, porque cada um dará conta de si. E a gente precisa de carinho, a gente precisa de conforto, né, de estarmos unidos em família, uns auxiliando aos outros nessa proposta de soerguimento, nessa proposta de despertar o Cristo que existe dentro dos nossos corações. Um agradecimento especial à minha querida Cristian, ao meu querido Jorge, né, esse casal amoroso que deu o início como a materialização das vibrações de Francisco aí em Macaé, e que a sintonia e que o trabalho nos aproximou. Por quê? Porque Francisco é alegria, né? Como ele dizia, frade triste, triste frade. A tristeza é doença do diabo. E então, falar de Francisco é sentir a boa nova, é sentir um suspiro, um ar diferente dentro dos nossos corações, na medida em que abrimos os nossos sentimentos, porque as vibrações dele estão aqui através da representação dos nossos irmãos franciscanos. E é tão interessante porque, conversando com o Christian, né, discutindo qual seria o tema, e aí ela falou, eu gosto tanto de Francisco. Eu falei, para mim não é por menos, então vamos falar de Francisco. Aí esta semana minha mãe perguntou assim, você vai fazer palestra essa semana? Eu falei, vou na sexta-feira. Vai ser aonde? Lá no Lar de Francisco, em Macaé. E qual é o tema? Eu falei, Francisco de Assis. Aí ela colocou assim, de novo? Você vai repetir? Eu falei, não, mãe, não. Vamos falar coisas novas, até porque a vida de Francisco é a vida do Cristo. Quanto mais a gente se dedicar, tantas nuances, tantas possibilidades à vida, os exemplos que ele nos trouxe, né, para que sirva, né, porque muito mais do que exaltar a personalidade de Francisco, ele não precisa dos nossos elogios, né, do que a figura física que esteve aqui, é a simbologia do Francisco. É como se fosse um arquétipo, né? Como ele é um arquétipo, ele é um ícone que representa Jesus nas nossas vidas, que nos toca, que veio aqui em carne e osso, que passou pela infância, pela juventude, que passou pelas decepções da vida, pelas dores, pelas dificuldades, pelas inseguranças, pelas tristezas, pelas traições, pelas angústias que a vida de todos nós que estamos imersos aqui na carne, retirando Jesus, que é o concurso
por ser o governador espiritual, o modelo e guia das nossas vidas. Então, Francisco veio na carne, e a única coisa que ele desejou durante toda a sua vida foi seguir os passos de Jesus. Por que nós temos tanta dificuldade, tanto quanto em seguir Francisco ou seguir o Cristo? Pela simplicidade que todos os dois demonstraram na vida. Talvez essa a grande dificuldade de vivenciarmos efetivamente a vida franciscana, a vida do desapego, a vida da fé, a vida da obediência, da pobreza e da castidade, como os três grandes símbolos que Francisco seguiu na sua vida. Nada mais. Ele não leu um livro, não se dedicou a uma teoria. E ele dizia assim: para mim, eu conheço o Cristo pobre e crucificado. Então, esses foram os parâmetros da sua vida. Como nós somos muito chegados às teorias, às questões que envolvem, né, a inteligência, que muitas vezes incha, que traz soberba para a nossa vida, nós nos afastamos automaticamente de Francisco. Mas sempre que nos decidimos a esquecer um pouco de nós, como nos ensinou João Batista, quando batizou Jesus, né? É necessário que eu diminua para que ele cresça, porque a obra não é nossa, a obra é do Cristo. Ele é o governador. Nós somos apenas simples cooperadores e colaboradores. Se estivermos fazendo a nossa parte, dando cabo da nossa capacidade de melhorarmos a nós mesmos, o nosso exemplo há de contagiar aqueles que estão ao nosso redor, né? Não assumir para nós a tarefa que é do Cristo, que é o grande pastor, né, nessa simbologia de tanto afeto, né? Porque o pastor tem um afeto com as suas ovelhas, com a sua criação, né? São sentimentos do seu próprio coração que ali estão. Então, essa noite nós escolhemos para falar sobre os estigmas de Francisco. Mas antes de tratar dos estigmas de Francisco como parâmetro para a nossa vida, como ideal a ser conquistado, né? Ele que para receber os estigmas, lá no Monte Alverne, ele tinha 43 anos, 2 anos antes do seu desencarne. Então, ele sofreu todas as dores, as dificuldades, né, a febre que os estigmas trouxeram para o seu corpo, que dilaceraram ainda mais um corpo frágil, que já estava adoecido, né, que tinha a doença nos seus olhos, no seu estômago. Ele sofria de muitos problemas no corpo. Era um corpo frágil, embora uma alma sublime. Bem possível que o corpo não resistisse a toda a vibração amorosa de Francisco. E aí o corpo, ele como que não resistindo, ele entrava em confusões, né? Ele entrava em desarmonias dentro do processo físico, mas a sua alma sempre alegre, sempre disposta a seguir os passos de Jesus. Foi e continua sendo para todos nós uma referência nas nossas vidas. Então, antes de tratarmos dos estigmas dele, vamos falar sobre os nossos, né? Por que nós temos estigmas? Né? Como eles aparecem na nossa vida? Né? Como temos lidado com ele? O que significa estigma? Estigmas são marcas. Então, todas as marcas que nós trazemos no corpo físico, e não somente no corpo físico, mas na nossa vida moral, são estigmas, e todos nós os temos, alguns identificáveis, né, no processo de uma deficiência, de uma marca de nascença, de um determinado hábito, né, que a gente tem, por pertencer a uma determinada minoria, a uma determinada cultura, né, a um determinado estereótipo físico de tamanho, né, ou de massa muscular, né, maior ou menor. Tudo isso são estigmas que nós trazemos, que nós temos e que eles influenciam a nossa vida, coisa que a psicologia ainda está começando a se embrenhar neste processo, porque os estigmas têm vinculação com o espírito. Enquanto a ciência não reconhecer que o espírito é o que comanda a própria vida, nós estaremos ainda afastados dessas questões que tocam a nossa vida. Agora, existem aqueles estigmas que são internos, que são invisíveis e que nós não percebemos, né? Por exemplo, o estigma do filho único ou do filho caçula,
né? Ou da própria mediunidade que se aflora enquanto criança numa família que não compreende as possibilidades da mediunidade. Então, isso são instrumentos que vão afetar a nossa vida. Muitas vezes eles são conscientes, outras vezes eles são inconscientes. Inconsciente é porque vem do perispírito, né? E o perispírito é onde estão as marcas das nossas vivências. E para compensar os nossos equívocos, muitas vezes elas se materializam no nosso corpo físico, né? Então, o estigma em nós mesmos é um campo ainda que tem que se abrir. E com todas as chaves que a doutrina espírita nos oferece, e com todos os exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo e de Francisco de Assis, que está bem mais próximo de nós temos todas as capacidades de aproveitar, de entender, né? Se são nódulos, a gente desamarrar esses nódulos e através da água viva que Jesus oferece para nós, como uma proposta de mudança, como uma proposta de aceitação, como uma proposta de resignação, para ressignificar a nossa própria vida, aceitando tudo aquilo que a vida nos propõe, porque tudo que ela nos propõe, como diz Kardec, que o acaso não existe, é porque nós precisamos entender como um auxílio, e quando nós aceitamos isso, a vida fica mais leve. E aí nós não precisamos, então não queremos, e nós vamos gastar as nossas energias para nos adaptarmos ao mundo. Nós vamos deixar o mundo ser o que ele é, mas dentro dos nossos corações nós temos a oportunidade de ressignificar, de modificar, de transformar esse homem velho na figura de Paulo de Tarso trouxe para nós, num homem novo, né? Num homem que deseja pouco, né, mas tem a aspiração do muito. E São João da Cruz diz muito a respeito disso, quando ele falou a seguinte frase: quando menos quis, obtive tudo. Na medida em que parece um paradoxo, né? Quando menos quis, tudo veio a mim, né? E Francisco conseguiu encontrar a verdadeira vida, né? A essência do amor a todos os reinos da natureza, quando ele abdicou da sua família, o que não é uma circunstância fácil. Ele era um filho único, ele tinha esse estigma do filho único, né? Onde muitas coisas são colocadas sobre os ombros, de continuar o processo da família a nível financeiro, a nível profissional. Então, ele carregava isso. Não foi fácil para ele largar a sua mãe, né, do seu conforto, que dava todo o carinho, que dava toda a atenção, todo o amparo, todo o amor, que com certeza comungava com ele na mesma sintonia da vibração de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro da sua proposta de amor incondicional a todos os seres. E aí ele começou uma vida inteira, e somente aos 43 anos, 42 para 43, né? Porque ele morreu em 1226, nasceu em 1182, dependendo do mês que morreu, que nasceu e que desencarnou, dá de 44 a 45 anos, né? Isso não é o mais importante. Mas durante 2 anos ele se propôs. Então, esse estigma que ele recebeu do Cristo, né, como o ápice da sua vida, foi fruto de uma vida inteira de renúncia, de amor, de abnegação, né, de aceite da vida, do que a vida nos propõe, esquecendo de si, desejando um pouco menos. E se ele tinha um defeito, ele declara, e os seus biógrafos falam, é de que quando ele encontrava alguém mais pobre do que ele sentia um certo ciúme, porque ele queria ser o mais pobre, né? Mostrando que a sintonia com Cristo é a sintonia do desapego de todas as questões materiais, não desfazendo da matéria, porque ele viveu na matéria, ele respeitou o que ele chamava de burrinho, né? Que era o seu corpo, ele amava todos os reinos da natureza, né, tanto a água quanto a terra. Ele fez uma canção para o irmão Sol, ele chamava todos de irmãos, mas ele transcendeu. O que ele vem nos ensinar? Nós precisamos transcender a matéria, entender que a matéria é um meio que nós utilizamos para olhar para dentro de nós mesmos e descobrir o reino de Deus dentro dos nossos próprios corações. Então, o estigma que ele alcançou lá no Monte Alverne foi um estigma de conquista,
né, como um coroamento da sua vida, da sua proposta de vida, que não é diferente do que a proposta de vida do próprio Jesus. Uma vez discutindo com o frade Ugolino, porque eles queriam colocar os mosteiros e ensinar, e Francisco não era afim a essas propostas, porque ele entendia a pobreza, porque ele entendia que tudo que deveria ser escrito no mundo, Jesus já havia demonstrado, e os apóstolos, né, já tinham escrito tudo o que nós precisamos saber sobre a vida, sobre a essência, sobre o modelo e o guia das nossas vidas, nós já encontramos em Jesus. Para que mais? Explicar o próprio amor? Nós precisamos sentir, nós precisamos vivenciar. Numa determinada sexta-feira, ele chorou, né? Ele não saiu para mendigar, ficou quietinho, chorando, dispensou o seu secretário, né, que ficava mais próximo dele. Depois ele começou a chorar convulsivamente, saiu e encontrou com um camponês que falava: mas o que está acontecendo? Por que você chora tanto? Ele diz assim: estou chorando porque o amor não é amado, porque o meu amor foi crucificado. Como não poderei chorar? Queria ter as lágrimas, a quantidade de água que tem no oceano, e nem assim secaria dentro de mim, né? A angústia, o sentimento da paixão do meu Senhor, que é Jesus, o Cristo divino, né? A representação maior de Deus nas nossas vidas. Então, este sentimento que ele viveu durante toda a vida foi materializado nos estigmas que ele recebeu no Monte Alverne. Então, vamos falar um pouquinho antes de alcançarmos, né, o próprio fato do estigma que ele recebeu. O que é subir o Monte Alverne? O que representa o Monte Alverne na nossa vida? Né? Nós não estamos aqui para ir à Itália, né, ou para a Índia para escalar o Himalaia, né, ou no Oriente para escalar o Monte Tabor, onde Jesus fez a grande transfiguração. Nós estamos aqui para escalar o Alverne da nossa própria consciência, do nosso próprio sentimento, do entendimento, da renúncia dos nossos desejos em prol da harmonia do outro, porque o amor não é uma ilha que nós cercamos e vivemos felizes como se o mundo não existisse. Nas palavras de Rabindranath Tagore, que é um poeta indiano, ele dizia assim: ó Deus, como poderei ser feliz ao lado dos caminheiros que perderam as vias da felicidade? Então, somente quando a felicidade for plena, atingir todos os corações, nós também vamos conseguir efetivamente ter aquela felicidade próxima do absoluto, do real, do verdadeiro, do perene, que vai permanecer em nossas vidas, porque as dores estarão minimizadas, embora elas sejam importantes, né, e contributos para a nossa reeducação das nossas almas. Então, este é o Monte Alverne. E quando ele foi para o Monte Alverne, que foi doado, eu vou falar o nome dele, é importante, né? Orlando de Chiusi de Casentino, né? Doou, porque Francisco nunca quis nada, nem no nome dele, nem para ninguém. A única coisa que ele queria ser o mais pobre, né? Ele tinha apenas um hábito, né? Apenas uma roupa que ele utilizava e dispensava todas as formalidades, tudo aquilo que a matéria e o conforto poderia proporcioná-lo. Então, ofereceu para ele e ele aceitou de bom grado, né? Por quê? Porque ali ele tinha a intuição que grandes coisas iriam acontecer. E já então, preparando no final da sua vida, ele destaca o Frei Maceu, o Frei Ângelo e o Frei Leão, né, para subir e galgar o Monte Alverne. E olha que interessante, porque a gente vai fazer um paralelo com o Monte Tabor. Quando Jesus foi no Monte Tabor, onde ele fez a transfiguração, e lá se materializaram Elias e Moisés, ele chamou também 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Né? Então, a gente começa nessa simbologia a entender que os momentos ímpares das nossas vidas, eles são expressos em poucas pessoas, em poucas testemunhas, quando nós não estamos solitários. Né? Quando Jesus foi rezar no Monte das Oliveiras, ele levou Pedro, Tiago e João também. E aí a gente pensa e raciocina como Emmanuel, não eram 12 os apóstolos? Será que os outros também não queriam participar, né, dessa transfiguração, nessa que pode ser considerada a maior reunião mediúnica a céu aberto que a Terra já presenciou?
né? Onde Jesus se transforma e diz o Evangelho que o seu rosto resplandecia como um sol, né? E que Simão Pedro deita a cabeça e diz: como é bom estar aqui, Senhor. E depois de ver Pedro e João, Elias e Moisés, ele fala assim: deixe, Senhor, que nós levantemos 3 tendas aqui. E lá no Monte Alverne existiam 3 tendas também, né, para os 3 frades, e a de Francisco era um pouco mais afastada, né? E Jesus falou: não, Pedro, precisamos descer, porque exercitar o amor, embora o ápice da nossa vida, embora esse sentimento que presenciamos aqui, né, que na verdade representa o quê? Representa aquelas alegrias, como disse Leon Denis, que nenhuma festa humana vai trazer para nós. Ele fala que conseguia sentir isso lá nas reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Foram os melhores momentos da sua vida. Dona Ivone do Amaral Palheira diz que os melhores momentos da sua vida foram em contato com os espíritos, e muitas vezes nós temos medo dos espíritos, muitas vezes nós não compreendemos, muitas vezes nós sobrecarregamos os espíritos e não temos nele essa figura que vem abrandar as nossas dores, as nossas dificuldades. E então, a subida não foi fácil, porque toda subida, nós estamos falando do alto do monte, falando do Monte Tabor, podemos falar do Gólgota, né, na crucificação, do Monte Alverne, ela não é simples, porque representa o ápice da nossa vida. E toda subida ela é difícil, toda subida demanda perseverança, né? Toda subida demanda dor, demanda desgaste de energia. A gente fica cansado, a gente tem vontade de desanimar. E isso não foi diferente com Francisco, porque o corpo dele já estava depauperado nesse processo. Mas o que acontece quando nós temos dentro dos nossos corações a certeza e um objetivo certo, e o objetivo é o bem, e o objetivo é elevar o nosso sentimento, é desenvolver as nossas potencialidades, desenvolver as nossas habilidades, né? Fazer brilhar a luz que existe dentro de nós, como seguindo a proposta de Jesus: brilhe, pois, a vossa luz. Quando nós estamos nesse processo, Deus oferece para nós a misericórdia. E a misericórdia aconteceu quando o Frei Maceu foi até uma cabana e solicitou a ajuda de um asno, de um burrinho, para que levasse Francisco, porque ele não tinha mais capacidade, o seu corpo estava depauperado. Então, isso vai acontecer conosco, né? Quando nós desanimados, desde que a essência, desde que o nosso objetivo não seja uma conquista egoística, mas seja a plenitude da paz, né? Conquistar conhecimentos para compartilhar com os irmãos e aliviar as dores do meu próximo, como aconteceu na parábola de Jesus do bom samaritano, daquele homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes, né? E passaram pessoas, passou o sacerdote, passou o levita, e passaram de largo, mas encontrou um samaritano. Nós vamos encontrar muitos samaritanos na nossa vida, desde que estejamos nesse processo, né, da conquista da paz verdadeira. E o que o samaritano vai fazer? Aliviar as nossas dores. Muitas vezes nós esperamos na misericórdia divina a solução dos nossos problemas. Isso nós não vamos encontrar nem com os encarnados, nem com os espíritos, muito menos com Deus, com a divindade. Por quê? Porque nós precisamos fazer essa conquista, nós precisamos subir pelos nossos esforços. Vamos lembrar de Zaqueu, que estava no meio da multidão, como nós podemos estar no meio da multidão em que vivemos, na sociedade em que estamos. Mas ele correu adiante, ele se destacou, ele gastou energia, e ele então, como era baixinho, ele subiu ao sicômoro para enxergar Jesus. Então esse sicômoro é o mesmo Monte Alverne, são aquelas disposições que nós temos dentro de nós, de alcançar os nossos objetivos, alcançar o nosso alvo, como diz Paulo de Tarso: vou para o alvo. Quem tem sido o alvo das nossas vidas?
né? Ainda depositamos as nossas esperanças nas questões materiais, né? Nas ciências humanas, ou já compreendemos a sutilidade da divindade, da beleza que a vida nos oferece? Então, é um momento de reflexão, porque não é simples querer, né? Ele não estava dentro da sua barraca e os estigmas apareceram, ele precisou subir no Monte Alverne, ele recebeu o apoio. E olha que nós estamos falando de Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, que, faltando 2 anos, já tinha feito inúmeros milagres, já tinham mais de milhares de pessoas de vários países que seguiam a sua proposta. Ele já tinha viajado para encontrar o sultão, né, para poder amá-lo, para poder sensibilizá-lo a respeito da guerra numa cruzada. Quanta coisa Francisco já tinha feito. E até no final da sua vida ele diz assim, que o Cristo vos auxilie, porque eu fiz o que era meu, que o Cristo vos auxilie a fazer, que é de vocês. Né? Muito pouco fizemos. Quando Francisco fala que fez muito pouco, né, é um parâmetro para nós, não para desanimar. Ah, tem muita coisa para conquistar, o monte é muito alto, a subida está muito íngreme. A gente tem que falar assim, ele conseguiu passo a passo, né, devagar, observando a natureza, parava para olhar os passarinhos, para contemplar, como disse Jesus, contemplai o alto dos montes, porque já estão brancos para a colheita. Olhai os lírios os pássaros do céu e os lírios do campo. E às vezes a gente não se maravilha mais com a vida, a gente não se encanta, a gente não se espanta mais com o cântaro dos pássaros, com o canto dos pássaros, ou com uma tempestade, ou com as manifestações que a natureza nos oferece, de uma chuva, de um calor, de um sol, de tudo aquilo que a Terra, nessa escola, nos oferece com tanto carinho e nos pede muito pouco em troca, apenas que nós não dilapidemos todas as suas energias e vamos prejudicar aqueles que virão após nós. Lembrando que nós vamos reencarnar aqui, então nós vamos sofrer as consequências dos nossos próprios atos, infelizes ainda nesta vida. E nessa luta, né, nesse processo de aquisição, de desenvolvimento das nossas possibilidades, né, de alcançar o Monte Alverne, esse próprio Senhor que emprestou o burrinho para que Francisco pudesse subir o Monte Alverne, virou para ele e diz assim, você é realmente o Frei Francisco, que todos falam por aí? E o que é interessante nessa situação que eu vou compartilhar com vocês? Por que nós vamos falar disso? Porque é um exemplo de entender como nós temos responsabilidade, né, na medida em que nós vamos galgando e vamos nos comprometendo com o amor verdadeiro, né, com as leis divinas. E na medida em que nós vamos auxiliando aqueles que estão ao nosso redor, minimizando as suas dores, nós vamos quitando alguns equívocos do passado, vamos equilibrando a nossa consciência. E ele falou assim, eu vou ler porque é muito interessante, ele falou assim para Francisco, se tu és Francisco, empenha-te, pois, em ser tão bom como todos te consideram, porque muitos têm grande fé em ti, e, portanto, eu te admoesto de que não haja em ti coisa diferente do que as pessoas esperam. Então, ser Francisco não é fácil, é muita responsabilidade, porque a gente tem uma necessidade ainda do que se chama do mito, né? Daquele que vai resolver todos os problemas, que tem toda a inteligência, né? Que consegue tirar, na simbologia da nossa vida atual, os coelhos, né, das cartolas, consegue resolver como se estivesse num passo de mágica, né, os 10 passos para a felicidade, ou a varinha mágica, ou o amuleto que nós temos que trazer dentro dos nossos corações e vai resolver toda a nossa vida. Nós depositamos muito no outro,
mas Jesus falou cada um segundo as suas obras. Ele é modelo, ele é guia. Francisco é um exemplo, mas muito mais do que isso. Nós temos que despertar, nós temos que incorporar, evocar a cristandade, né, o franciscanismo, e despertar o Francisco que existe dentro dos nossos corações. Não ficar adorando a sua personalidade, mas arregaçar as nossas mangas e a cada momento da nossa vida em que nós fomos convidados para auxiliar o nosso semelhante, nós vamos minimizar. Por que eu falo tanto de auxiliar o semelhante, sendo que nós precisamos amar a nós mesmos, para, na medida do amor a nós, nós amarmos o nosso próximo, como disse Jesus. Porque na medida em que a gente vai curando as dores dos outros, a gente se esquece das nossas próprias dores. E nós vamos adquirindo amigos espirituais que vão nos auxiliando a auxiliar os seus amores. E nesse processo de fraternidade, um auxiliando aos outros. E muitas vezes o auxílio vem não daquele que nós esperamos, porque o bom samaritano, né, o homem que caiu na mão dos salteadores, passou um sacerdote e um levita, que eram pessoas importantes da época, e a ajuda veio de quem ele menos esperava. Aqui nós vemos uma admoestação de uma pessoa simples, mas que tinha, como em Francisco, referência, mostrando que ele representava e auxiliava muitas das pessoas que criam nele, né, que contavam com o seu apoio, que acreditavam nas suas palavras, na vivência do Evangelho do Cristo. E Francisco, você acha que Francisco fez o quê? Ele saiu do burrinho, ele se ajoelhou e beijou os pés daquele homem que admoestou, porque ele tinha certeza de que toda a indicação de Deus, da espiritualidade, vinha através dos simples, né? Como disse Jesus, bendito és, Senhor, porque escondestes essas coisas dos doutos e dos sábios e revelastes aos pobres e aos ignorantes, aos simples de coração. Né? Tem uma frase muito interessante que eu li essa semana no WhatsApp, né? Corrige o sábio, ele será seu amigo. Corrige o ignorante, e você encontrará um inimigo. Então, o sábio, ele fica satisfeito quando a vida, através dos símbolos, através das circunstâncias, elas nos oferecem momento de reflexão, de se não precisa vir o Jesus, né, não precisa vir nosso anjo da guarda para nos intuir e falar, aguenta a mão. Ele faz através de um outro, para nós entendermos, para nós estacarmos os passos, porque muitas vezes a soberba do conhecimento, do achar que nós estamos fazendo muito, e muito que nós vamos fazer é muito pouco em relação à Terra, em relação aos 7 bilhões de espíritos encarnados, aos milhares de desencarnados, e a Terra não é nada, ou muito pouco, neste universo sem fim. Então, nós não podemos ter essa soberba de achar que estamos fazendo alguma coisa. E quem é você? Você sabe com quem você está falando? Quem é você para me admoestar? E vamos entrar, vamos ver os exemplos, então, de Francisco, o exemplo dele, que é de reverenciar aqueles que vêm ensiná-lo e vêm reforçar mais ainda na sua vida. E aí eles acabam de chegar. E lá começa o processo que não foi de um dia para o outro, né? Ele não chegou no Monte Alverne e recebeu os estigmas, ele passou lá uma quarentena, né, dedicada a um santo, que eu esqueci o nome agora. Então ele ficou em jejum, pedia para o Frei Leão, que era o seu secretário, o único que chegasse perto dele, porque ele iria ficar em oração, em meditação, e que levasse um pedaço de pão e um copo de água uma vez por dia. E muitas vezes ele chegava perto de Francisco, Francisco estava levitando a alguns palmos, né, a alguns metros de altura, que não é nada de extraordinário a levitação, mas o que representa a levitação de Francisco nesses momentos, né, que antecedem os estigmas que ele recebeu do próprio Jesus. Representa que todo aquele que é leve, todo aquele que já se desapegou das questões materiais, né, nas palavras de Jesus, bem-aventurados pobres pelo Espírito, que deles é o reino dos céus. Quem é pobre pelo Espírito é aquele que desapegou de tudo que é externo. E depois Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração,
que estes verão a Deus. O puro de coração é aquele que desapegou das imagens internas, desapegou das suas emoções, desapegou dos seus desejos. E Francisco tinha sintetizado na sua própria vida esses dois desapegos, né? Tudo de que é material e depois tudo aquilo que é interno, porque ele teve, né, um processo, ele ficou alguns anos angustiado, porque ele achava que o franciscanismo era dele, né, que os frades menores pertenciam a ele com toda a sua sapiência, e quando quiseram dominar a igreja, né, dentro do seu poderio, ele entrou num processo de angústia, até que Clara conseguiu trazê-lo de volta e diz assim, você está apegado àquilo que não te pertence. Você nos ensinou, paizinho, a amar a Deus, e você agora está apegado a um bem que pertence ao próprio Deus, e está esquecendo do Deus, e se apegado à obra dele. E então, como se uma nuvem, né, abrisse na sua mente, e ele desapegou efetivamente, internamente, daquele desejo, né, de querer que os outros, né, seguissem toda a proposta que ele vivenciou, que ele trouxe para nós, que é de reerguimento da Igreja do Cristo dentro dos nossos corações. Então, numa dessas noites, dizem os biógrafos, né, que alguns pastores disseram que por quase uma hora, por mais de uma hora, o Monte Alverne resplandeceu em luz. Alguns deles acordaram e pegaram as suas ovelhas para pastar. Depois de uma hora perceberam que aquela luz arrefeceu e o sol então, dentro do seu processo físico, apareceu no horizonte. Foram os momentos de êxtase em que Francisco recebia os estigmas do Cristo, né, e recebeu os 5 estigmas, né, os cravos nas suas mãos, no seu pé, e o local aqui, no seu dorso do lado direito, onde Cristo recebeu, então, uma lança, né, que furou por entre as suas costelas. E vamos destacar aqui uma frase muito interessante sobre a questão do estigma, né? Se bem que as chagas descem ao coração de Francisco, grandíssima alegria, qual não é? Né? Identificar-se plenamente com o Cristo, num dos momentos mais sublimes da vida do governador espiritual da terra, aqui junto de nós, que é quando ele mostra toda a sua entrega respeitando o livre-arbítrio daqueles que decidiram que ele teria que morrer na cruz, em que ele atesta que o seu reino efetivamente não é deste mundo material, mas é do mundo interno, em que ele desaponta vários discípulos, porque esperavam que ele então fosse ser o rei dos judeus na terra, e ele então confia e entrega-se, né, para ser imolado numa cruz, para depois, no domingo, ele pudesse então ressurgir, para comprovar mais uma vez de que somos espíritos imortais, nunca vamos morrer, e que vamos passar pela dor da morte, mas vamos suplantá-la. Né? Vamos estar além, junto das nossas consciências, no auxílio a nós próprios e àqueles que estão ao nosso redor. Fazer um parêntese aqui, nesse processo de tantos desencarnos, já passamos de 60 mil mortes pela Covid-19, se não é nossa função amenizar a dor de todos aqueles que muitos de nós não conhecemos, mas aqueles que estão próximos de nós, que passam por isso, vizinhos conhecidos, estamos ali para levar como bom samaritano um alívio, de conforto, de que a vida existe, de que a morte é uma passagem, de que somos espíritos imortais. Se eles não entenderem, façamos a nossa parte. A nossa parte é dar o testemunho com tranquilidade, não com frieza. Nós choramos, nós sentimos, né? Porque não somos máquinas,
nós somos seres humanos, nós sentimos saudade, né, daqueles que partiram antes de nós, mas temos que entender na fé raciocinada e do que os Espíritos trazem para nós, Francisco e Jesus, especificamente, né, nesta noite, nos mostrando que a vida continua. Esse foi o maior ensinamento. Agora, para chegarmos na ressurreição, no domingo da ressurreição, todos nós temos que passar pela sexta-feira da paixão. Temos que passar pelas nossas dores. Ninguém passará incólume aqui na terra sem dor. Sofrimento, sim, porque a dor é inevitável. O sofrimento é uma escolha, né? Nós podemos escolher entender a dor e falar como Francisco falou quando foi ser cauterizado, né? Os seus olhos pelos médicos, pela ciência da época, por causa da doença dos seus olhos. Meu irmão Fogo, sempre te tratei com tanto carinho. Estás na hora de devolveres a mim toda esta mansidão. Trate com carinho o seu irmão Francisco. E então foi cauterizado os seus olhos. Então, é entender que ela faz parte, mas as dores físicas são muito poucas em relação à nossa espiritualidade. O mais importante é olhar dentro dos nossos próprios corações e entender que estar na carne é passar por essas dores. E Jesus pede muito pouco de nós. Olha que Francisco caminhou com esses estigmas durante 2 anos, né, de muitas dores, de muita febre. Ele chegou, em algumas circunstâncias, ao delírio do seu corpo físico. E a gente se recorda que quando Jesus foi no Monte das Oliveiras com Pedro, Tiago e João, ele falou assim, fiquem aí vigiando enquanto eu vou orar. Quando ele voltou, eles estavam dormindo, e Jesus perguntou, não puderam vigiar comigo 1 hora? E segundo Emmanuel, o que é 1 hora na eternidade? Talvez uma encarnação. Que sejamos, então, dignos, que sejamos fiéis às propostas de Jesus durante uma encarnação. Se não alcançarmos uma felicidade, uma paz nos nossos corações, abandonemos o Cristo e vamos tentar outros caminhos. Mas temos que pelo menos tentar, temos que pelo menos vivenciar, temos que pelo menos entender, até que um dia nós vamos sofrer como sofreu Francisco, por autodeterminação. Ele desejou os estigmas. E aí nós vamos entender a última bem-aventurança de Jesus, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por minha causa. São aqueles que já entenderam que o amor nesse mundo de provas e expiações que nós estamos é muitas vezes uma afronta àqueles que só entendem a palavra da violência. Então, nós seremos perseguidos. E a perseguição não é somente física, é a incompreensão quando nós colocamos a benevolência, né? Quando nós utilizamos o bom senso, e as pessoas vão falar que nós somos covardes, não vão nos entender, e nós sofremos algo em relação disso. Por Cristo, seremos bem-aventurados, porque é o reino dos céus para nós, assim como registrou Mateus no capítulo 16, versículo 25. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Salvar a sua vida é salvar o ego, né? É salvar essa persona temporária que chama Roberto Sabadim Júnior, tem CPF, identidade, tem uma família, tem uma representação física aqui. Se eu quiser salvá-la por nome de Jesus, nós vamos perder. Mas se eu perder esta personalidade, confiando nos ensinamentos de Jesus, que ele veio aqui e manifestou entre nós, nos exemplos de Francisco de Assis, de todos aqueles que são instrumentos de Deus, que vêm aqui com amor, com abnegação no meio de nós, sofrer e passar pelas dificuldades que nós estamos passando, porque a vida dos grandes apóstolos, né, eu estou falando todos aqueles que seguem Jesus, Bezerra, Chico, né, e Maria Teresa, e tantos os outros, né, Albert Schweitzer, foram vidas de dores profundas, de angústias,
Mas o próprio Jesus, quando estava carregando a sua cruz, subindo um monte, né, para ser crucificado, o Gólgota, ele encontrou o Simão Cirineu, que auxiliou. E olha que exemplo de humildade, de abnegação de Jesus, porque ele, que era Jesus, encontrou alguém para carregar a sua cruz, para compartilhar com ele, e ele humildemente permitiu que isso acontecesse, que ele poderia falar, não precisa, ele quis ensinar que todos nós precisamos de alguém em algum momento da vida para compartilhar as nossas dores, compartilhar a nossa cruz, compartilhar o nosso estigma, aquilo que está dentro de nós e combure os nossos corações, que queima os nossos corações. Muitas vezes a gente quer carregar a nossa e a gente ousa querer carregar as cruzes dos outros. Não podemos. Isto não é possível. A gente pode auxiliar, a gente pode minimizar. Não foi por outro motivo que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Aliviar é emprestar o ouvido para que o outro possa, ao falar, aliviar o seu próprio coração. É emprestar o nosso silêncio, é emprestar o nosso tempo para aquele que tem mais necessidade do que nós. Nós que estamos nos esforços e agradecemos a caridade de Ele nos dar a oportunidade de exercitar essas grandes virtudes dentro dos nossos próprios corações. Né? Então, depois desse momento que ele recebeu os 5 estigmas, e que ele fez questão de esconder, né? Que é outro exemplo magnífico de Francisco, porque ele dizia assim, Leão, escreve Frei Leão, que era o secretário dele, pobre o homem que não tem mistérios com o seu Deus. Né? Então, com muito carinho, como se fosse uma coisa íntima, a mediunidade, né? A compreensão da espiritualidade, né? As revelações que nós recebemos por todos os meios, no contato, né? Com este mundo espiritual que é ad infinito, e que nós temos as potencialidades dentro de nós, não querendo somente para nós, né? Para o nosso próprio deleite, mas resguardando de compartilhar com o nosso semelhante, porque não é para ser mostrada aos 4 ventos, somente aqueles que estão próximos, somente aqueles que vão chegar pela afinidade, porque os meus discípulos, disse Jesus, serão reconhecidos por muitos se amarem. E nesse processo, né, não da aparição, não da quantidade de likes, não da quantidade de visualizações, não da quantidade de palestras, não da capacidade de memória de todos os atos, de todos os números das questões do Livro dos Espíritos, nós precisamos vivenciar, nós precisamos amar o nosso semelhante, aonde a vida nos convoca, no momento exato que nós estamos, porque hoje nós somos representantes de Francisco, do Cristo aqui, nessa pandemia, né, para dar uma palavra de incentivo, para não corroborar todas as coisas ruins que se falam a respeito, compreender que quem está no comando é Jesus, não somos nós, que nada está perdido, de que tudo está correto, tudo segue os padrões espirituais, cósmicos, universais, da grande transformação do mundo de regeneração a partir do nosso próprio coração, a partir da compreensão e da assimilação, porque diz Padre Antônio Vieira, quem padece muito pelo que ama, a sua cruz é a sua glória. Né? A cruz é o símbolo da espiritualidade, é o símbolo da ressurreição. E é interessante que o Leon Denis, no livro Problema do Ser, Destino da Dor, ele diz que é difícil convencer as almas pequeninas de que a dor é uma bênção. A dor, quando a gente sente, é sinal que nós estamos vivos, que somos seres humanos, que nós sentimos. Por quê? Tirar a dor de nós é tirar a nossa sensibilidade. É tirar também a oportunidade de ter os prazeres, porque tudo aquilo que traz prazer é a mesma coisa que nos traz sofrimentos. Né? Que possamos olhar para os nossos corações, identificar os nossos estigmas, identificar as nossas dores e dialogar com ela. Por que está doendo? O que isso representa? Me auxiliem os espíritos, me auxiliem Francisco, que tanto entendeu e chamou a dor de irmã.
aos espíritos superiores que não precisam passar pelas provas e expiações, mas pedem, suplicam aos céus, né, as dificuldades e as dores aqui na Terra, porque a dor ensina, né? Porque a dor, quando cala fundo nos nossos corações, no dizer de Gibran Khalil Gibran, um poeta libanês, ele diz assim, quanto mais profundo a dor cavar surros no seu coração, tanto mais profundo, tanto mais perenes serão as alegrias que advirão dela. É uma moeda, né, de um lado só. E Francisco compreendeu isso, embora possa parecer, como eu disse, um processo paradoxo, né? O auge da sua vida é sentir as dores que o Cristo, é sentir a paixão do Cristo, a paixão dele pela humanidade. Isso durou apenas 2 anos, porque depois disso e ainda hoje ele recebe as glórias, né, de todo o seu sacrifício. Lembrando que sacrifício não é sofrimento, sacrifício vem de sacro ofício, é fazer do nosso trabalho, das nossas atividades, a sacralidade, entendendo o que existe por trás daquilo, entendendo as bênçãos que a vida nos oferece e que tem todos nós. Por que nós somos irmãos, diz o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque a dor, né? A nossa dor não é menor, não é maior do que o nosso semelhante, do que o rico, do que o estrangeiro. Não é. A dor é a dor. E ela nos faz irmãos. E um dos grandes exercícios de Francisco aqui foi ser irmão de todo mundo, né? Depois que ele estendeu o seu amor por todos os homens, ele elevou a base dos outros reinos, mineral, vegetal, animal, né? Ele entendia a irmandade, que somos todos princípios criados por Deus simples e ignorante com o mesmo destino, e que temos escalas diferenciadas. Não cabe a nós olhar para trás por um lugar que nós já passamos, por uma experiência que nós adquirimos, e falar, você não consegue fazer isso, é tão fácil porque para nós foi esforço, porque para nós foi labor, porque para nós foi dor. Agora, Jesus veio para que tenhássemos vida e vida em abundância. Só que nascer tem que ter parto, e todo parto é dor. E muitas vezes, pela ciência, nós estamos fugindo da dor. A dor não pode se aproximar de nós, que nós já estamos com um remédio, né, querendo acabar com a dor, que possamos entender os processos que ela vem nos oferecer na nossa vida, né? Assim como fez Francisco nesses estigmas, né? E o que ele fez depois que recebeu tudo isso lá no Monte Alverne? Ele fez como fez Jesus no Monte Tabor. Vamos descer. E ele compartilhou, e depois disso ele fez inúmeros milagres. O que é milagre? Curas. Ele diminuiu a dor de muita gente. Ele não podia mais caminhar porque os seus pés, porque o seu corpo já estava todo debilitado, mas em cima do burrinho ele fazia questão de até o máximo de suas energias passar por todas as comunidades, atender a todos os necessitados, não somente para os seus, foi visitar a irmã Clara, né, foi despedir dos seus frades menores da Porciúncula, mas fez questão de entrar através de cada comunidade que pertencia ali próximo, Romana, né, próximo ao Monte Alverne, até que ele se preparasse para o seu desencarne. Então, nos momentos das angústias profundas na nossa vida, nós vamos ver que nós estaremos bem próximos da excelsitude da luz, né, da benevolência, do fulgor dessa luz que tem que vibrar dentro de nós, e nós seremos então amassados para sermos o pão da vida na vida dos nossos semelhantes, né? Limpando e sendo lapidado pelas dores, nós vamos brilhar como um diamante para clarear a vida daqueles que estão perdidos nas trevas das seus próprios corações, das suas próprias escolhas infelizes, né? Na humildade, nós seremos o sal da terra para dar sabor nas agruras da vida material que nós estamos vivendo nessa sociedade.
nós seremos aquele fermento incolor, pequenino, mas que uma porção pequenina consegue levedar a massa inteira, que não faz questão de aparecer, mas que a massa cresça para que possa alimentar tantas outras pessoas. E nesse processo de esquecer a si mesmo, de compreender, né, as dores, de relembrar dos nossos estigmas, assim como fez Francisco, nós haveremos de, no final das nossas vidas, termos a oportunidade de fazer como Francisco, abrir os braços e dizer assim: sede bem-vinda, minha irmã morte, porque tu és apenas uma passagem, tu és apenas um portal. Eu já morri em mim, porque o Cristo vive em mim. Então o amor, que é o alimento das nossas almas, ele vibra, ele vibrará, né? Ele permanecerá, e nós, desintegrando a nossa personalidade do ego, nós nos integraremos ao amor universal. Não existe felicidade maior do que esta. Que Deus nos abençoe, que Francisco continue nos inspirando, que os seus irmãos franciscanos aí no lar de Francisco, na cidade de Macaé, como um ponto, né? Eu vejo o lar de Francisco assim, eu gosto muito dos orientais, eles têm a acupuntura, né? São aquelas agulhas que são colocadas para desobstruir alguns nódulos energéticos que temos no corpo, né? Do físico ao perispiritual e todos as etapas até chegar no espírito, né? Então eu vejo que todos esses centros espíritas, todas as comunidades, né, que se vinculam ao amor de Francisco, ao amor do próprio Cristo, independente de se é religioso, se não é religioso, mas que eles são como agulhas espirituais, né? Aí no meio de uma agulha espiritual para desestruturar algumas questões energéticas, né, que muitas vezes nós mesmos construímos coletivamente no passado, e se isso não aconteceu, hoje nós somos instrumentos do bem para alcançar os nossos objetivos, né, abrindo os braços na cruz, como fez Jesus, como fez Francisco. Que ele continue nos nossos corações, nos inspirando, nos protegendo em todos os instantes da nossa vida. Espero tenha despertado em cada um a vontade de pensar um pouquinho na própria vida, né? De aproveitar esse momento de reclusão, porque se Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, agora a vida está nos conclamando e nos obrigando a ficar quietos, a olhar para nós, né, a despertar esse Francisco que existe dentro dos nossos corações. E então nós vamos ficar igual ele quando foi preso lá na cidade de Perúdia, quando participou da sua primeira guerra, e ele cantava e ele sorria, né? Nós vamos cantar, todo mundo vai entender, vai olhar para nós, estamos em plena pandemia e você está louco, né? E ele falou profeticamente: aqueles que vocês chamam de louco, um dia será adorado como um santo, né? Então, não é nosso objetivo sermos adorados como santos na nossa personalidade, mas integrarmos-nos ao grande amor, né? Que está referto em toda a humanidade, não para sermos amados, mas para sermos aqueles que exercem efetivamente o amor, na proposta de Francisco, de ser o mínimo possível, né, para que o Cristo, através das nossas palavras, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, possa ser exemplo na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, meus irmãos, muita paz, muito obrigado por compartilhar esses instantes da vida de Francisco com todos vocês. Sabadini, muito obrigado, mas não vai embora não, nós temos algumas perguntas das Sim. pessoas que estão nos assistindo, tá? Eu vou ler aqui para que você possa, por favor, responder. A primeira pessoa pergunta: a dor é uma bênção. Como falar, passar isso para uma mãe, um pai, que tem seu filho pequeno
tomado por uma grave enfermidade sem cura, ou para uma família que perde um familiar em meio a essa pandemia? Vamos tentar expressar da melhor maneira possível. Uma frase do Leon Denis diz assim, a dor é um processo de equilíbrio, né? Então, é um equilíbrio, é uma lei, a gente só passa pelas dores para poder equilibrar algum desequilíbrio, lógico, né, que nós cometemos na nossa vida ou na vida daqueles que estão junto de nós. Consolar uma mãe que perde um filho é uma das coisas mais difíceis que existem. Tanto que Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, somente depois de passar pela sua juventude, de escrever as suas obras, né, científicas, as suas obras literárias, os seus romances, depois de vivenciar, de chorar, de sofrer, no final da sua vida é que ele teve preparo bastante para consolar as mães através da sua mediunidade, emprestando, né, as suas energias para receber os filhos desencarnados. Nem todas as mães conseguiam isso, porque existe um processo que está além da nossa capacidade de merecimento e da nossa compreensão. Como ele sempre dizia, o telefone toca de lá para cá. Eu recordei de uma passagem muito interessante de uma mãe que foi procurar Buda, Siddhartha Gautama, né? Um grande também instrumento de amor, de ensinamento para todos nós aqui na Terra. E ela, chorando com o filho nos braços, diz assim, que quereria que ele trouxesse à vida aquele ser. E ele falou assim, faço sim, trago a vida, desde que você retorne à comunidade, bata de porta em porta. Se você encontrar um lar que não tenha passado pela dor que você está passando de perder um ente querido, você pode retornar aqui, que nós vamos então, e que eu vou ressuscitar o seu filho. Ela foi e não voltou, porque não existe lar. Se não passamos, ainda iremos passar. O consolo que nós temos é o consolo do exemplo, é o consolo que a doutrina espírita oferece para nós, né? De que somos espíritos imortais. E aí a leitura do Evangelho, a compreensão das chaves que a doutrina nos oferece para acalentar o nosso coração, né? É a melhor proposta. Quando nós não podemos fazer nada, façamos silêncio. E Deus vai agir através de nós. Esta é a melhor proposta. Sabadina, obrigada. Temos mais aqui perguntas. A outra pergunta é: como ser Francisco nos tempos de hoje, sem julgar principalmente os nossos governantes? Fazer o que ele fez. Quando ele foi para Spoleto na guerra, ele queria conquistar o mundo. Ele queria defender o Papa em relação ao grande líder alemão, o Barbarroxa, né? Então ele foi para conquistar a política do mundo, para viver a política do mundo. E então ele para em Spoleto e uma voz pergunta para ele, mas Francisco, para onde você vai? Ele falou, vou defender o Papa. E a voz pergunta, mas quem pode mais, Francisco, o servo ou o Senhor? Francisco respondeu, o Senhor é lógico. E ele perguntou, por que você está seguindo o servo? Qual a proposta? Ele então se prontificou, o que preciso fazer? Volta para Assis. Então a gente tem duas questões aí. Primeiro, que a responsabilidade dos políticos não é nossa. Não é nossa. Cada um segundo as suas obras. Quando eu desencarnar, não servirá de desculpa para a nossa própria consciência não ter realizado a nossa tarefa porque o outro fez ou deixou de acontecer, né?
Isso não é fundamental. A política do mundo não pertence a nós enquanto espíritos imortais. Se formos chamados a esse processo, vamos desempenhar com ética e com as propostas cidadãs que Francisco, que Jesus deixou para todos nós. Agora, como nos fortificar a esse respeito? Falou a voz: volta para si, volta para a sua casa, volta para o seu lar, volta para a sua casa mental, na figura da simbologia de André Luiz. Volta para dentro de nós mesmos. Porque todas... Veja bem, vou fazer um parênteses aqui. Jesus diz: amai os vossos inimigos. O inimigo que a gente vê expresso no outro, na verdade, ele não existe, ele está dentro de nós. A corrupção que eu vejo no político está dentro de nós. Ah, mas eu não sou corrupto nesta vida, o que não é fácil. Porque corrupção não é só roubar dinheiro. É desejar alguma coisa para si. É devolver os 50 centavos de troco a mais que você recebe em determinado local, em determinado comércio. Então, é voltar para dentro de nós, voltar para a nossa casa. Nossa casa é a base. Quando nós conhecermos a nós mesmos, aí tem a proposta do autoconhecimento, né? Quando nós olharmos e fizermos silêncio para ouvir, para entendermos as reações, as emoções que nós ainda temos, que muitas vezes nessa descida de Jerusalém para Jericó, na parábola do bom samaritano, quem nos assalta são as nossas emoções, porque elas são processos automáticos que nós temos em nós, né? A raiva, a resposta, a ofensa, ela é automática. Então, são assaltos à nossa consciência. Como é que nós vamos domar essas emoções? Através do silêncio, através de aprender a olhar para dentro de nós e compreender as reações que a nossa mente oferece, e somente através do autoconhecimento, somente através do silêncio, que nós vamos conseguir, né, desapegar. Agora, uma coisa muito prática. Eu já tenho feito isso na minha vida. Não leio mais jornal, não abro mais site. Eu só leio e vejo o vídeo espírita. É a única coisa que eu faço na vida. Então, não sou a par, né? Não estou imune do que está acontecendo, né? As grandes manchetes a gente fica sabendo, mas eu já não albergo dentro de mim uma responsabilidade que não pertence a mim. Sabatini, temos mais uma pergunta. Sim. Quando superamos uma prova encarnatória com ressignificação, podemos também considerar um estigma para nossa elevação a caminho do Cristo? Olha, é a superação do estigma, como eu falei, todos nós temos estigmas, todos nós. Eles são externos ou são internos. A superação dele não é estigma, a superação dele é o resultado. Né? É quando nós aprendemos a lidar com aqueles processos ou aqueles estigmas que muitas vezes interferem na nossa vida. A grande proposta é fazer luz, é trazer à consciência a nossa própria vida. Então, nós somos taxados na sociedade ou na família por uma determinada posição e levamos isso inconscientemente. E estamos reagindo na nossa vida sem saber que é por este motivo. Por isso, a análise é muito importante. Por isso que o processo do autoconhecimento é muito importante. E na medida em que a gente for conseguindo, a gente for abrindo a nossa mente, né? A gente se colocar a proposta a Deus, à espiritualidade, ao nosso próprio inconsciente, que vai se revelar através de símbolos, muitas vezes através dos sonhos, compreendendo e aceitando, olhando para as nossas sombras. Eu vou falar uma frase do Carl Gustav Jung, né, que foi o grande da psicologia analítica, que ele falava o seguinte: uma árvore só pode crescer para tocar o céu se ela tiver raízes profundas para tocar os seus infernos. Então, só quando colocarmos para fora o que nós somos efetivamente, né? O que esses momentos de pandemia estão nos oferecendo? A oportunidade das pessoas se revelarem, né? No jargão da nossa sociedade, sair do armário, colocar para fora os seus próprios sentimentos. Só que nós não precisamos escolher ofender o próximo, nós podemos
analisando, olhando para nós e para as nossas próprias emoções e reações, nós conseguimos equilibrá-las pelo simples fato de entendê-las, não julgar os nossos sentimentos, mas apenas compreender como ele se manifesta. E quando ele nos convocar, vamos lá para a briga, a gente fala assim, pode ir, e a gente faz silêncio. Né? Então, é um exercício constante, perene, que vamos levantar durante toda a vida. Por isso, sempre a figura de Francisco, né, vai calar dentro dos nossos corações, porque ele veio, como diz Júlio César, né, vim, vi, venci, veio, exemplificou, e venceu, e superou todas as dificuldades. Nós estamos aí, eles estão, né, vamos fazer como nos diz Santo Agostinho, orar fervorosamente para os nossos anjos de guarda, porque eles estão ansiosos, esperando o nosso desejo, a nossa escolha, falar como Francisco, o que queres que eu faça? E fazer, se entregar, porque ele não tinha um planejamento. Me permite falar só mais isso, porque a gente acha assim que Francisco tinha um planejamento, né, do que ele iria fazer depois que ele deixou a sua família, que ele entregou lá na Praça de Santa Maria Maior as suas roupas, né, para a sua família. Ele não sabia. E uma das coisas que angustia a nossa vida hoje, o que vai ser o amanhã? O que vai ser da nossa... A gente não sabe. Agora, quem é que domina a própria vida? Quem é que sabe que amanhã vai acordar na carne? A gente não sabe a hora que nós vamos ser chamados à vida verdadeira, que nós vamos atestar para que a gente não tome susto ao desencarnar e falar assim, é verdade, tudo aquilo que eu ouvi lá na doutrina espírita é verdade. Que nós possamos efetivar dentro de nós, através do exercício constante, perene, vagaroso, olhando para nós mesmos, fazendo silêncio. E o silêncio é o estado natural da mente. E apaziguando a mente, nós vamos ter o auxílio dos bons samaritanos, encarnados, desencarnados, através de um livro, através de uma palestra, através de uma música, que vai tocar os nossos sentimentos. Porque o que vai suplantar, né, o homem racional é o sentimento, é a sensibilidade, é a arte. Esse é o mundo do terceiro milênio. Este é o mundo de regeneração. Que abramos as nossas sensibilidades. Agora, quanto mais sensível às dores também seremos. Mas a gente vai equilibrando no decorrer, né, da entrega, da confiança em Deus. Para finalizar, São João da Cruz, né, é a noite escura do ser. É pular de uma janela simbólica, né, sem saber se vai ter o chão. E confiar que a cada passo Deus vai colocar o chão que há de sustentar as nossas vidas. Sabadini, muito obrigada. Não temos mais perguntas por hoje, mas muito obrigada por ter trazido, né, nessa noite Francisco de Assis, né, para que cada um de nós, né, possa ter uma compreensão mais profunda, né, do que despertar Francisco em nossos corações, despertar Jesus em nossos corações. Essa sensibilidade, essa amorosidade, esse abrir mão do nosso ego, de quem somos, né? desse orgulho, dessa vaidade, e podermos aprender com tantos exemplos, né? Com esses exemplos magníficos, magnânimos, que foi a vida desses dois espíritos que nos trouxeram caminhos de redenção, de transformação. Então, que possamos, né, poder encontrar Francisco em nossos corações, que possamos encontrar Jesus em nossos corações, porque com certeza daremos às nossas vidas um novo significado. Daremos ao nosso sofrimento, às nossas dores, um novo e profundo significado, podendo vivenciar de uma forma completamente diferente tudo aquilo que temos vivido.
ressignificar as nossas vidas e, enfim, encontrarmos o caminho que tanto necessitamos. Então, gratidão por estar aqui, por nos despertar tão importantes reflexões, e eu acredito, né, que as pessoas que estão conosco puderam também, né, sentir todas essas vibrações, sentir ainda essas vibrações que eu daqui posso sentir, né, de tantos franciscanos que estão ao nosso lado, e desse Francisco que existe em nossos corações. Gratidão, muita gratidão. Então, com essa emoção toda, né, de podermos sentir tantas vibrações amorosas nessa noite, vibrações de Francisco de Assis, dos seus falangeiros, podemos despertar em nós esse amor, essa alegria, essa serenidade, a fé de que tanto necessitamos, e que possamos sermos instrumentos de luz, de paz, de amor, encontrando a nossa verdadeira estrada aqui nessa terra. Então, que essa noite possa ser uma grande reflexão para cada um de nós, nos trazendo uma nova compreensão daquilo tudo que estamos vivendo nesse momento, dessa pandemia, daquilo que precisamos despertar em nossos corações, que possamos entender a dor como um despertar para algo em nossas vidas, né? Para novos caminhos, ressignificando as nossas vidas. Então, vamos agradecer, né? Fazer a nossa prece final, agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Então, nesse momento, Jesus, nosso Mestre, Francisco de Assis, nosso guia, nosso exemplo, mentor da nossa casa, Lar Francisco de Assis. Gratos somos, Pai, por esta oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, reunidos nessa grande corrente de amor, de paz, essa corrente do bem. Que possamos, nessa noite, permitir que Francisco renasça em nossos corações, que Jesus renasça em nossos corações, que possamos ser instrumentos de paz, de amor, instrumentos de fé, de alegria, levando a cada irmão que chegue até nós de alguma maneira conforto, serenidade, amor, que possamos nos perceber instrumentos, que possamos sermos tocados por aquilo que podemos fazer pelo nosso próximo, uma palavra, uma caridade que nem sempre é material, mas principalmente de sermos luz a iluminar consciências, e que possamos começar por nós, iluminando as nossas consciências, ampliando a nossa visão a nosso respeito, que possamos despertar e ressignificar a nossa vida. Te pedimos, Pai, que abençoe a cada um de nós, a cada família aqui representada, que abençoe o nosso querido lar, Francisco de Assis, que completa 9 anos nesse ano. 9 anos aqui na Terra.
Te pedimos por todos aqueles que temos em nossas intenções. Te pedimos que nos fortaleçamos e que possamos cada vez mais despertar em nós aquilo que temos de melhor para que possamos nos doar para os nossos irmãos. E nesse momento, Pai, te pedimos que nessas águas colocadas diante de nós, seja colocado o remédio que cada um de nós necessita. Pedimos pelo nosso despertar, pedimos que possamos aumentar o nosso amor, a nossa confiança, a nossa fé, o nosso desejo de ajudar os nossos irmãos de caminhada. E que essa paz, que essa luz, que esse amor, que esse bem maior, que possamos sentir nesse momento, podemos sentir nesse momento, através dessas vibrações, possam estar conosco. Gratidão, Pai, por essa possibilidade de estarmos aqui encarnados, de sermos uma ferramenta da Tua paz, do Teu amor. Gratidão, que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos chegando ao fim de mais uma corrente do bem do Lar Francisco de Assis. Agradecemos a todos que estiveram e estão ainda conosco. No domingo, nós teremos a palestra do nosso irmão Dr. Paulo César Frutuoso. É uma palestra imperdível. Ele vai trazer o tema Medicina Mediúnica do Futuro. O Dr. Paulo César Frutuoso, ele é autor do livro A Face Oculta da Medicina. E ele trabalhou por mais de 35 anos no Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, em reuniões de materialização. Então, pessoal, vamos estar aqui, vamos aproveitar esse grande momento que será no domingo a palestra do Dr. Paulo César Frutuoso, uma oportunidade ímpar. Vamos convidar mais alguém, vamos divulgar essa palestra, que com certeza será um grande momento de compreensão da nossa saúde, do significado, né, dessa medicina do futuro, né, dessa face mais oculta da medicina, que vai nos possibilitar um outro olhar. Então, paz e bem a todos, e vamos convidar mais alguém, e vamos compartilhar os links da Corrente do Bem, convidem mais alguém, compartilhem, para que possamos nos fortalecer cada vez mais. Gratidão, paz e bem.